Ok. Márcio é professor de filosofia na Universidade Federal do Sul da Bahia e membro do grupo de estudos Nietzsche. Publicó estudios sobre los temas de la música, el mito, el conocimiento y la tragedia en Nietzsche, como As Máscaras de Dionísio, Filosofia e Tragédia em Nietzsche, 2006, e As Faces de Proteus, Perspectiva e Verdade em Nietzsche, 2018. Márcio é também um dos editores do periódico Cadernos Nietzsche, e o título da apresentação de Márcio de hoje é Cartosonografia em Nietzsche e Debussy, que me parece forma parte de seu atual projeto de investigação, não, Márcio? Sim. Obrigado, Eduardo, pela apresentação e também pelo convite. Queria saudar os colegas espanhóis. Eu vou tentar compartilhar minha tela e passar imediatamente a leitura do meu texto. Deixa eu ver se eu consigo. Começou a dar problema. Vocês veem aí, Eduardo, o texto apresentado? Tá aparecendo, agora sim. Tá, porque agora eu só consigo ver minha própria tela. Então, eu vou passar imediatamente a leitura do meu texto aos colegas e público em Espanha. Los pido desculpa, pero lerei em português. Então, o título, como o Nasser falou, é Cartosonografia em Nietzsche e Debussy. Esse texto pode ser considerado uma pequena amostra que resulta de um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq, que é a nossa agência de fomento à pesquisa no Brasil, em cuja equipe tive a honra de contar com a participação de 2 integrantes do grupo de estudos Nietzsche, a professora e filósofa Scarlett Martin e Fernando Barros. O projeto tinha por título Reflexões Musicais em Wagner, Nietzsche e Debussy. O que proponho aqui é um ensaio seminal sobre a cartosonografia, um modo de considerar a música por suas regiões sonoras. No Ocidente, a história da música, em uma perspectiva teórica, está ligada ao seu início na Grécia, com seus modos vinculados às regiões, tais como a Dória, a Frígia, a Jônia e etc., até culminar na escala tonal, com seus modos maior e menor, cuja supremacia dominou por pelo menos 2 séculos a música ocidental, tendo o seu declínio, entre aspas, justamente com a emergência na música erudita de muitos outros modos e escalas, muitos deles outras vezes ligados às regiões, países, culturas, etnias e assim por diante. Mesmo no interior da emergência e consolidação do tonalismo, há momentos marcantes envolvendo inclusive polêmicas que revelam essa regionalidade. A ópera tem seu surgimento na Itália, as formas que exerceriam um forte predomínio, como a sonata e a sinfonia, estão ligados sobretudo à tradição alemã. Podemos lembrar da polêmica dos bufões, que confrontou a música cantada ao estilo francês e italiano. O advento da obra wagneriana não só demarca uma postura germanista do compositor, como essa postura já traz uma relação ambígua entre a Alemanha e França. Além disso, para além do Ocidente, que já indica uma região, temos as várias histórias de outras músicas e povos, como seus modos e suas linguagens, como a da África, da China e da Índia, para citar apenas algumas delas. Mas por que Nietzsche e Debussy? Porque ambos deram, com suas respectivas obras, contribuições decisivas para o ressurgimento de novas sonoridades e tiveram uma preocupação candente com o esgotamento do sistema tonal no final do século XIX, apontando para novos caminhos que possibilitaram uma abertura e ampliação das possibilidades musicais. Contribuíram, pois, para o enriquecimento de nossa audição, na medida que proclamaram a necessidade de ampliar as regiões musicais a que devemos ter acesso e experimentar. Por isso, escolhemos a questão do Sul na música em Nietzsche, de modo a entender em que consiste o apelo do filósofo para que a arte sonora se aproximasse do Sul, assim como devemos compreender por que o contato de Debussy com a música russa e, sobretudo, com a música javanesa na Exposição Universal de Paris em 1889 foram experiências decisivas
para sua revolução harmônica e musical. Um diálogo improvável. Assim como a música ocupa um lugar central na obra de Nietzsche, a filosofia tem se interessado pelos aspectos formais e renovadores das composições de Debussy. Todavia, esses dois nomes parecem nunca dividir o mesmo palco das reflexões sobre música e filosofia. Nietzsche foi um filósofo, como sabemos, em cuja vida e obra a música tem uma presença marcante e desde a relação com Wagner, sua influência sobre a música nunca cessou. De uma forma ou de outra, como pensador da música ou como criador, sua produção sempre despertou interesse dos compositores. Poderíamos citar Richard Strauss, Mahler, Berlioz, Bartók, Schnittke e ainda outros para atestar esse interesse. Contudo, não é isso que acontece com relação a Debussy. Tendo sido, assim como Nietzsche, um wagneriano no início de sua trajetória artística e um escritor incansável de críticas musicais e de cartas, encontram-se nesses escritos pouquíssimas menções ao filósofo, a Nietzsche. A bem da verdade, Debussy não demonstra em seus escritos maiores interesses por filósofos, tampouco por teóricos da música. Não apenas sua produção musical não parece ter sido produzida espelhando pontos de vista filosóficos, antes foi um certo desprezo pelos cânones e pelas teorias clássicas, até mesmo as musicais, que fez a música de Debussy uma das mais importantes desde o seu aparecimento. De igual modo, e olhando em sentido inverso, embora fosse quase impossível a Nietzsche conhecer a obra de Debussy, ele pouco teve contato com o ambiente intelectual francês, do qual o compositor pode ser considerado uma forte expressão e com a qual se irmana, como o simbolismo na literatura e o impressionismo na pintura, proximidade que não raro seus intérpretes enxergam. Qual seriam, então, as possíveis afinidades entre Nietzsche e Debussy? O que poderia haver de comum entre eles? Há alguma aproximação estética entre os dois? As reflexões de Nietzsche sobre a música atravessam sua obra com um forte acento nas preocupações culturais, levando-o a conceber muitas vezes a música como um ponto de vista privilegiado para interpretar a moral, a política, os costumes, além das diferenças entre povos e culturas. Nietzsche concebeu uma importante parcela de sua análise musical por meio do que poderia chamar de uma cartosonografia, aquele seu modo próprio de analisar povos, pátrias, a partir da sonoridade musical de diferentes regiões, considerando com isso a relação entre valores e culturas. Nesse aspecto, é possível, por exemplo, ver na relação que o jovem Nietzsche estabelece entre Alemanha e Grécia um modelo dessa interpretação, assim como é lícito compreender sua reviravolta tardia dessa mesma perspectiva, quando ele passa a combater a cultura alemã em favor da francesa e, por vezes, prefere a civilização romana à cultura grega. Isso, por certo, está em harmonia com o abandono de suas posturas nacionalistas iniciais, quando, em suas obras tardias, sai em defesa de uma Europa supranacional. Nesse percurso, o filósofo começa a fazer um elogio à cultura do Sul, em contraponto à do Norte, aí também marcada por uma polarização entre Alemanha e França. Debussy, por um caminho próprio, terá um posicionamento similar, cuja singularidade musical diante da tradição passa por um confronto com a escola alemã, em especial com a estética wagneriana, de que for adepto por um breve período. Nietzsche e Debussy vão, portanto, tomar partido por uma forma musical que expressasse as culturas do Sul como porto de refúgio para uma tradição cujos princípios vinham sendo postos em questão, como ocorria com a música tonal no final do século XIX. Bem conhecemos a forma pela qual a modernidade ou as ideias modernas se tornam na obra de Nietzsche motivos de combate e de crítica. Antes mesmo de formular esses conceitos de modo menos ambíguo, eles já estavam presentes no percurso inicial do filósofo, quando, em O Nascimento da Tragédia, propõe uma superação da cultura da época, tributária ainda do socratismo, por meio do renascimento de uma época trágica. Tomada de posição crítica em relação à cultura de sua época, que fora amplificada pelo contato com Wagner. De fato, Nietzsche toma partido não apenas da condenação wagneriana da ópera como um sintoma maior da decadência da música, como considera o próprio compositor de Tristão, aquele que vai suplantar essa forma musical e trazer de volta o impulso dionisíaco da tragédia grega. Porque Nietzsche está de fato interessado em ver a música trilhar um novo caminho para fora de uma tradição já bem constituída, a tomada em posição em favor de Wagner não está isenta de ambiguidades. Sim, porque a despeito de desejar uma nova música dionisíaca,
que não fosse mais nem moderna nem romântica, o filósofo nem sempre concordou com as soluções wagnerianas. A diferença das páginas elogiosas de O Nascimento da Tragédia, cartas e escritos não publicados, né, no período de O Nascimento da Tragédia, vão em outra direção. É como se Nietzsche estivesse convencido dos apelos teóricos de Wagner acerca da necessidade de encontrar uma nova linguagem para a música e para a ópera, embora não estivesse tão convicto assim de que, em termos da estética sonora, a obra wagneriana cumprisse tal papel. E o filólogo Nietzsche logo desconfiou da utilização que desde a Idade Média se fazia das terminologias gregas nas artes de um modo geral. Se no período medieval continuou-se a usar as escalas ou os modos gregos, não raro essa utilização segue uma outra regra. A escala grega lócrea passou a ser, diz Nietzsche, a escala dórica, aquela utilizada na liturgia e base para o canto gregoriano. Essa mesma confusão, prossegue o filósofo, também invade a arte dramática, pois a grande ópera, que quer se passar por uma arte trágica, não seria reconhecida por um antigo grego como tal. Ainda sobre a ópera como gênero trágico, Nietzsche defende que há um equívoco de fundo, pois quando os criadores da ópera, os italianos, lá em Florença, quiseram imitar a tragédia baseando-se no recitativo, ficaram presos a uma ilusão idílica. Os gregos não conheciam a acentuação musical, como será a base da música moderna e operística, pois lá o ritmo era o do tempo e da melodia, e não o da intensidade. Enquanto na modernidade as relações rítmicas têm um esquematismo rigoroso, a acentuação musical grega se desenvolveu pela fineza de suas escalas musicais, do ritmo e do tempo, graças a uma aptidão dos gregos para a dança. Nas considerações de Nietzsche sobre a música grega antiga e a moderna e sua adesão inicial a Wagner, é possível, portanto, destacar três tendências. Uma que demarca as diferenças entre a linguagem musical antiga e moderna, outra, aquela que associa, nos parágrafos finais de O Nascimento da Tragédia, as construções harmônicas de Tristão e Isolda com a arquitetura sonora dos gregos trágicos. Entre uma e outra estão os argumentos expostos em muitos fragmentos póstumos que põem em xeque ou que duvidam dessa associação, sobretudo na relação entre a música de um lado e as palavras e a ação do outro. O percurso de Debussy. Assim como Nietzsche, Debussy também foi um entusiasta de Wagner no início de sua carreira como compositor. Também, em seu caso, a busca por uma linguagem que conduzisse a música para fora das regras do tonalismo e que significasse uma afirmação da tradição de seu país, a França, foi uma constante desde cedo. Em fevereiro de 1889, ele respondeu a uma série de perguntas sobre seus gostos e personalidade. Sobre seus poetas e compositores preferidos, menciona o nome de Baudelaire e apenas o dele, enquanto elenca três músicos, um italiano e dois alemães, Palestrina, Bach e Wagner. Três nomes, aliás, que têm uma presença bastante significativa em O Nascimento da Tragédia. No momento em que respondia a esses questionamentos, Debussy compusera, havia pouco tempo, os 5 poemas de Baudelaire, sua obra em que a influência wagneriana se deixa notar com mais força. Segundo o compositor, era preciso enriquecer a escala tonal com outras escalas, além de ser preciso afogar o tom. Nessas peças sobre os poemas de Baudelaire, o compositor utilizará com mais força o cromatismo wagneriano de Tristão, possivelmente ainda sob o impacto de sua viagem a Bayreuth em 1888. Essa influência voluntária demarca essa transição importante que Debussy faz entre a música alemã e a busca por uma linguagem própria francesa. E as peças revelam a importância desse pano de fundo na medida em que Wagner teve seu momento francês marcado pelo interesse que Baudelaire demonstrou pelo compositor. Musicar os 5 poemas do poeta francês, lançando mão das técnicas wagnerianas, parecem reunir essas duas faces das preocupações de Debussy, encontrar uma linguagem própria para a música francesa e sair do círculo fechado da escala tonal. Baudelaire e Wagner tornam-se peças-chave para esse propósito. No caso dos poemas, como veremos ainda, a relação da linguagem com a música será uma constante da obra debussiana e seu afastamento de Wagner tornará mais acentuada essa preocupação. Como afirma Erich Friedrich Jensen, eu cito, as canções de Baudelaire foram vistas como uma resposta àqueles que consideravam que a música francesa não era capaz ou incapaz de responder às inovações harmônicas de Wagner. Fim da citação. Enquanto Nietzsche escrevia no final de 1888 o caso Wagner para denunciar, entre outras coisas,
o perigo para a música que representava a influência wagneriana em várias partes do mundo, meses antes, no verão, Debussy chegava ao ápice de seu entusiasmo por essa música quando assistiu em Bayreuth às apresentações de Parsifal e de Os Mestres Cantores. Embora não haja nenhum registro nas cartas de Debussy sobre essa viagem, não é improvável que a visita tenha provocado aquele sentimento que, segundo Nietzsche, era o mais comum nos telegramas de quem ia ao templo wagneriano. Já me arrependi. Typisches Telegrams aus Bayreuth. Bayreuth. Se as inovações harmônicas de Wagner representam a porta de entrada de Debussy para as novas formas de composições para além da escala tonal, dois outros eventos são ainda os mais significativos. Sua estada na Rússia, quando acompanhava como professor dos filhos de Madame von Meck, e sua visita em 1889 da Exposição Universal de Paris, onde pôde presenciar cantores, dançarinos e orquestras nacionais da África, Arábia, Oriente, Escandinávia e da Rússia, em que músicas exóticas e primitivas eram apresentadas. Foi aí que ele ouviu o gamelão javanês, ciganos, húngaros e danças tribais africanas. Em busca de novas regiões sonoras. Além de ter em comum com Nietzsche o afastamento da estética wagneriana, Debussy também vai partilhar com o filósofo a busca por alternativas a essa estética, num confronto em que a própria presença de Wagner se torna incontornável. Tanto quanto Nietzsche, Debussy nunca cessará de denunciar a influência maléfica vinda de Bayreuth. Nos dois casos, a França poderia oferecer ainda uma outra música. É bem verdade que Nietzsche ainda pensa de uma perspectiva ampla, numa música que fosse afim à sua ideia de uma cultura superior. No caso de Debussy, parece tratar-se apenas de construir, ou quem sabe reconstruir, uma estética musical de caráter francês. No ensaio de autocrítica, de O Nascimento da Tragédia, Nietzsche afirma sua ilusão inicial em relação à música de Wagner, uma vez que depositou suas esperanças lá onde não havia nada a esperar, e que a música alemã, seja ela romântica ou wagneriana, era de todas a menos grega. Ora, como dissemos nos escritos não publicados, há indícios suficientes de que essa associação entre música grega e alemã não se dava, tal como o filósofo defendeu em O Nascimento da Tragédia. Contudo, se tratava de tomar a música grega e seus modos como exemplo para uma outra música que não fosse moderna, sem dúvida Wagner era o que mais perto disso se aproximava, pelo menos em termos de música de concerto, uma vez que as músicas populares e folclóricas ainda não haviam ocupado o centro do palco. Daí o interesse, por exemplo, de Debussy por todas essas linguagens com que teve contato na exposição de 1889. Mas, se em Nietzsche a autocrítica visa fazer o ajuste de contas, ele abandona sua perspectiva inicial de tentar buscar na Grécia um modelo de superação da modernidade tonal. Ao dissociar aquela relação entre gregos e alemães, o filósofo muda radicalmente sua perspectiva, ainda que mantenha seu olhar para o mesmo ponto central, ou seja, o lugar da música na cultura. Agora opositor da música e da cultura germânicas, Nietzsche parece abandonar os critérios intrínsecos à escrita musical como um elemento incontornável e passa a esboçar as linhas de uma música que ele chama de mediterrânea, uma música que se afastasse do frio norte e fosse a expressão da alma do sul. Enfim, ele quer chegar ao sul da música. Infelizmente, parece que Nietzsche está em grande desvantagem em relação ao jovem que escreveu O Nascimento da Tragédia. Béla Bartók depois vai afirmar que encontrou nas escalas folclóricas uma alternativa para essa tirania das escalas maiores e menores. Se for assim, o jovem Nietzsche ainda encontrou em Wagner uma nova sonoridade, um auspício de que a superação era possível. Ao romper com Wagner, ele parece se resignar com a tradição e vai encontrar em Bizet pelo menos essa sonoridade do Sul que passou a defender. Para além da França, que passou a ser um modelo privilegiado de cultura, Nietzsche considerava ainda que devia haver uma cultura francesa que prezava por sua tradição do bom gosto e que ele mesmo não conhecia. Ele estava certo, e pelo menos em termos musicais, a França vai ter em Debussy um grande renovador da linguagem musical e o compositor incontornável para as gerações seguintes. A esse respeito, Otto Maria Carpo, o crítico brasileiro, afirma que Debussy é um músico único, um criador cuja linguagem artística não tem qualquer paralelo antes e não terá nenhum continuador. Um paradoxo, haja vista sua influência em várias partes, desde a Europa Oriental até as Américas. Com Debussy, eu estou citando o músico, o compositor americano Aaron Copland, com Debussy, os analistas viram-se diante de acordes que já não podiam ser explicados pela teoria harmônica. Se perguntassem a Debussy por que ele usar aqueles acordes, estou certo de que ele daria a única resposta possível, porque eu gosto assim.
É como se um compositor finalmente resolvesse confiar no seu ouvido. O que Debussy realizou foi a anulação de todas as teorias vigentes na ciência harmônica. Sua obra inaugurou um período de completa liberdade harmônica. Fim da citação. Diferente de Nietzsche, cujos escritos finais mostram em grande medida o abandono dos critérios propriamente musicológicos com relação às análises de Wagner, em Debussy, grande parte das suas inovações musicais está relacionada com o confronto com as técnicas wagnerianas. A forma com que cada um se posiciona em momentos distintos sobre as construções wagnerianas podem nos ajudar a compreender essas questões. Destaquemos, por exemplo, a relação entre música e palavra e o papel que a música sinfônica representa para a ação dramática. No caso de Nietzsche, ele havia afirmado a distância que havia na forma como gregos e modernos tratavam a relação entre música e palavra. Se viu em Wagner uma retomada do espírito grego, no fragmento de 871, o fragmento 12.1, pensando no Beethoven, é o texto teórico de Wagner sobre Beethoven, e em Tristão e Isolda, Nietzsche nega a possibilidade de a música sinfônica potencializar a ação dramática, e aqui caberia a mesma denúncia a Wagner que fez a tradição moderna, isto é, de que a música se torna escrava das palavras, concepção que Nietzsche sempre combateu. Ora, em sua visão posterior, embora denuncie Wagner como um ator e que seu maior talento é para a ação dramática, Nietzsche não mais considera a relação entre música e palavra, tampouco esse elemento crucial da estética wagneriana, que é a força sinfônica como potencializadora do drama e da ação. Esse é um ponto importante também para Debussy, cuja obra é marcada pelo trabalho de musicar poemas ou então dar títulos poéticos às suas composições. Seu trabalho mais importante nessa esfera é a ópera Pelléa e Melisande. Ainda que seja um libelo anti-wagneriano, a dívida com o compositor alemão é enorme, a começar pela supressão das tradicionais áreas, recitativos e também os duetos. Não é possível duas pessoas conversarem ao mesmo tempo e muitas vezes gritando, diria Debussy. Contudo, o mais marcante da ópera são as concepções estéticas diversas daquela que Debussy vê em Wagner, a quem atribui uma influência nefasta, uma vez que não é possível fazer música sinfônica no teatro. Eu cito Debussy: é impossível conciliar o movimento dramático com o movimento sinfônico. Os heróis de Wagner não sabem o que dizer em certos momentos, apenas porque devem permitir que a sinfonia se desenvolva. Fim de citação. Para superar esses problemas, Debussy foi levado a compor sua ópera não sobre um movimento musical, mas sobre uma palavra musical. Nietzsche já denunciava que os bons músicos alemães escrevem mal, por isso o estilo alemão tinha pouco a ver com os sons e os ouvidos. Para Debussy, toda frase tem um ritmo, e em música é importante respeitar as palavras sem sublinhá-las mais que o necessário. Por isso, em Pelléa, procurou suprimir o que chamava de música inútil, 135 compassos para explicar um estado de alma que fica sem explicação ao término do longo trecho. É o próprio personagem que deve explicar seu estado e não recorrer a uma divagação sinfônica. Essa técnica, segundo o compositor, baseia-se não apenas no ritmo natural, mas numa teoria do acento. Assim, o acento da dor ou da alegria é expresso ao mesmo tempo no lado lírico e no lado musical. Toda essa concepção musical que encontra na ópera Pelléa e Melisande, sua mais genuína expressão, como é possível notar, resulta de um longo trabalho de contraponto a Wagner, mas também à escola alemã. Seu único quarteto de cordas, de Debussy, que Villa-Lobos considerou anedoticamente superior a todos os de Beethoven, é construído de uma forma diferente daquelas do mestre alemão. Da mesma forma, suas sonatas se afastam do modelo vienense e tentam retomar os espíritos das sonatas de Rameau e Couperin, os mestres franceses que Debussy deplora terem sido esquecidos, primeiro pela influência de Gluck e depois pela de Wagner. Eu cito mais uma passagem de Debussy. A música francesa, diz Debussy, é clareza, elegância, declamação simples e natural. A música francesa pretende, antes de mais nada, agradar. Couperin, Rameau, esses são verdadeiros franceses. Aquele animal do Gluck estragou tudo. Será que ele não foi enfadonho o bastante, pedante o bastante, empolado o bastante? Seu sucesso me parece inconcebível. E tomaram-no como modelo, quiseram imitá-lo. Que aberração! Nunca é amável esse homem. Só conheço um outro músico tão insuportável quanto ele. É Wagner. Sim, aquele Wagner que nos infligiu o Wotan, o majestoso, o vazio, o insípido Wotan. Final de citação. Os motivos estéticos que Debussy expressa para condenar a música alemã e sua influência, ao tempo em que afirma a necessidade de resgatar a francesa como sua antípoda, nos fazem lembrar os muitos motivos que levaram Nietzsche, antes dele, a expor pontos de vista muito semelhantes.
No parágrafo 254 de Além de Bem e Mal, que integra aquela seção sobre povos e pátria, Nietzsche afirma que a França é a matriz cultural mais refinada da Europa com sua elevada escola do gosto. Acrescenta ainda que 3 motivos fazem os franceses ser uma resistência à germanização e empobrecimento do gosto. Em primeiro lugar, cita a dedicação à forma que faz cultivar uma música de câmara da literatura. A seguir, sua antiga e complexa cultura dos moralistas. Por fim, e mais importante, sua síntese entre norte e sul. Eu vou pular essa citação. Se Nietzsche considera Bizet possuidor desses atributos que elogia nos franceses, chama a atenção que ele havia dito no início do aforisma que esses franceses deveriam estar ocultos e que seria preciso saber encontrá-los. No parágrafo seguinte, o 255, quando elenca os motivos dessa música do Sul, são temas que lembram muito aqueles que emergem com força na música de Debussy, como a libertação do Norte da influência germânica, que não se acanhe diante do mar azul e voluptuoso, que seja o prelúdio de uma música mais poderosa e que afirme face fulvos pontes do deserto. Todas essas características vamos encontrar na música de Debussy, que além de buscar uma linguagem anti-germânica, tem entre suas composições mais célebres, o Prelúdio da Tarde de um Fauno, baseado no poema de Mallarmé, Lamer, Iberia e todo um vasto repertório que expressa essa cultura francesa, ibérica e do norte da África. De parte de Debussy, a única referência direta a Nietzsche se dá em torno do nome de Richard Strauss. Estou me encaminhando para o fim, tá, Nasser? Em 23 de janeiro de 1899, o escritor Pierre Louis, autor de As Canções de Bility, envia-lhe uma carta dando notícias da programação de um concerto em Lamoureux, no qual seria apresentado pela primeira vez na França, assim falou Zaratustra, de Strauss. Após questionar se Debussy estava presente naquele dia, faz um breve comentário sobre a obra. Eu cito esse trecho da carta do Pierre Louis. Temos ali alguma coisa que faz lembrar uma fantasia de Andy sobre uma ópera de Meyerbeer e pesa milhares de toneladas. O autor compôs nele um pequeno programa que eu lhe recomendo como literatura e filosofia. É Nietzsche, interpretado por Charles Gramoujan. O comentário de Debussy sobre o Zaratustra de Strauss viria 4 anos depois, em 1903, na segunda vez em que o compositor alemão se apresentou na França. Em linhas gerais, ele elogia os poemas sinfônicos, afirmando não haver ali mais a rigorosa arquitetura musical como em Bach ou em Beethoven, mas identifica uma certa influência de Berlioz por meio de um desenvolvimento de cores rítmicas e uma superposição de tonalidades mais perdidamente afastadas. No fim, conclui acentuando os traços fisionômicos de Strauss. Eu cito um trecho dessa, na verdade, é uma crítica, não é a carta de Debussy. Sua testa até que é a de um músico, mas os olhos e os gestos são de um além do homem, como dizia aquele que deve ser seu professor de energia, Nietzsche. Deve ter aprendido dele também o belo desdém pelos sentimentalismos tolos e os objetivos, que a música não continuasse sempre eternamente a iluminar as noites, bem ou mal que substituísse o sol. Fim da citação. Fiel a seu estilo sempre zombeteiro, mas sem perder a beleza pictórica, Debussy parece, com essas poucas palavras, fazer justiça à visão de Nietzsche sobre a música, o que revela algum conhecimento da obra do filósofo. Para nós que estamos ao sul e para quem a música sempre foi um elemento importante de reconhecimento e afirmação, é interessante ver como Nietzsche e Debussy elaboraram uma concepção estética muito semelhante que apontava para a necessidade de superação da tirania da escala tonal, pelo esgotamento da tradição alemã e para a necessidade da criação de uma estética musical que, apelando às tradições das culturas dos sulistas, enriquecesse a própria estética musical. Em grande medida, é o que tem acontecido desde o fim do século XIX e certamente, graças a eles, temos encontrado nosso lugar ao sol. Eu agradeço e já pedindo desculpas por ter extrapolado um pouco o tempo. Não, maravilha, Márcio, muito obrigado por essa esplêndida apresentação. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta que, enquanto você lia, me ocorreu. Você pensa que, em relação a essa aproximação entre o Nietzsche e o Debussy, você acha que seria possível que ambos tenham se beneficiado de uma mesma, vamos dizer assim, de um mesmo
direcionamento intelectual nas considerações sobre estéticas a partir do Bourget. Então, assim, né, nós sabemos que o Bourget ele vai ser uma figura muito importante para as críticas tardias que o Nietzsche vai estar dirigindo ao wagnerianismo, né, de maneira geral. E eu gostaria de saber se você, nos seus estudos sobre o Debussy, se você conseguiu identificar o contato do Debussy com o Bourget, se seria possível caminhar um pouco por essa via, né, das fontes, de fontes comuns dos dois, do Debussy e do Nietzsche. O Debussy ele cita o Bourget em cartas, né? Agora, eu acho que o mais importante, Nácio, eu acho que existe um contexto francês do qual Nietzsche se aproxima, né? Do qual Nietzsche se aproxima via Bourget, e que já tinha começado também um pouco com Baudelaire, que eu acho que tem muito a ver com a figura de Wagner, né? Eu acho que o Wagner é a figura central, inclusive o impacto que Wagner vai ter na França. Então, eu acho que tanto Nietzsche quanto Debussy, eles partem de um horizonte wagneriano, né, musicalmente. Wagner é importante, decisivo musicalmente, mas culturalmente também, né? Desde o evento da Revolução de 1848, no qual Wagner estava engajado, e a música de Wagner é uma música muito politizada e Wagner tinha consciência disso. Então, eu acho que Wagner vai engendrar um movimento na França que vai ser importante para Debussy, do qual vai ser importante para Nietzsche também, embora Nietzsche não, ele mesmo disse, não estivesse a par de tudo que estivesse acontecendo ali. Mas o que é que vai engendrar a partir disso? Né? A crítica que Baudelaire vai fazer de Wagner, esse é um ponto importante também, não é? Inclusive, ele vai deplorar o modo como Wagner foi tratado na França, e isso vai desencadear um movimento, seja do ponto de vista dos poetas simbolistas ou do que é chamado da geração decadentista francesa, né? Com Mallarmé, com Huysmans, com, enfim, que eu acho que o Paul Bourget está ali, né? A noção de decadência que Nietzsche vai pegar de Bourget, eu acho que tem um movimento cultural e intelectual que é muito importante, que eu acho que gera alguns nomes, e dentre esses nomes estaria o de Paul Bourget, né? Eu acho que existe um contexto intelectual que geraria, digamos assim, depuraria determinadas afinidades intelectuais seletivas que eu acho que Nietzsche e Debussy partilhariam de alguma maneira, que eu acho que o ponto em comum seria uma primeira adesão a Wagner, mas depois uma crítica a Wagner. E aí eu acho que cada um constrói uma obra, digamos assim, tentando uma reconstrução, no caso de Nietzsche como filósofo, a transvaloração de todos os valores, e no caso de Debussy, como eu tento apontar ali, uma, digamos assim, reconstrução da música francesa. O que é interessante, porque Debussy vai além disso, né? Quer dizer, todos os, digamos, os nacionalismos musicais, né? Os formatos musicais novos, de alguma maneira, né? Afora, eu acho que a tradição alemã que vai tentar consolidar novas regras tonais com o atonalismo ou com o dodecafonismo. Enfim, eu acho que aquilo que Debussy faz a música, assim, desamarrar a música das regras do tonalismo, vai ser importante para outros músicos nacionalistas, como é o caso de Villa-Lobos no Brasil, Béla Bartók na Hungria, enfim. Mas eu acho que os dois partem, né, dessa figura de Wagner como um renovador cultural, primeiro aderindo e depois rompendo, e no que Wagner gera na França, no caso, né? Eu acho que Nietzsche se sentiria mais à vontade com a recepção wagneriana e o confronto que a França vai fazer com Wagner. Obrigado, Márcio. Nós temos duas perguntas aqui no chat. Eu começo aqui com a pergunta do Cristiano. Parabéns pela apresentação, Márcio. Aqui vai minha pergunta, temos encontrado nosso lugar ao sol? É assim que você encerra a sua apresentação.
Queria que você desenvolvesse essa sua ideia, respondendo essas perguntas. Primeiro, nosso lugar ao sol. A quem você se refere com o nosso? Segundo, me parece que com esta última frase você aponta para uma influência da convergência entre Nietzsche e Debussy para a música no século XX. Se sim, que influência é essa? Ok, eu respondo essa. Acho que eu mesmo fiz uma pergunta para mim. Deve ter sido alguém que eu mandei o link e entrou com o meu E nome. entrou, né? Não mando mais da próxima vez. O nosso lugar ao sol, eu respondendo diretamente, eu poderia pensar no caso brasileiro, né? No caso brasileiro, já que nós fazemos parte de uma cultura do Sul, e me parece que a música brasileira ela tem ela tem uma tradição consolidada que eu acho que outros campos da cultura e das artes ainda não atingiu, né? Eu penso especificamente em Villa-Lobos, que foi um compositor influenciado por Debussy, e foi não só, né, mas inicialmente, mas que ocupou um lugar da música e na cultura do século XX justamente por esse rompimento com a tradição musical do século XIX. Na verdade, tudo no século XIX estava em crise, né? Não só a música, né? Então, a música, a pintura, a filosofia. Então, eu acho que Nietzsche e Debussy contribuem dessa maneira. Eu acho que nesse aspecto o jovem Nietzsche, né, quando se associa com Wagner e pensa num ressurgimento do que ele chama de uma música dionisíaca, que quando ele rompe com Wagner, nós nunca vamos saber direito o que Nietzsche está querendo dizer com essa música dionisíaca. Né? Se a gente pensa que com relação a Wagner tem, como ele deixa claro nos parágrafos finais, tem um confronto com a tradição harmônica, com as regras da harmonia, que é da modernidade. Depois não dá para pensar dessa forma com Bizet, por exemplo. Né? Então, quando Nietzsche, no final da obra, diz que a música é dionisíaca, nós não sabemos muito. Então, eu tenho tentado lidar disso com uma maneira criativa. Né? Olha, eu acho que dá para a gente pensar elementos do jovem Nietzsche, análises musicais do jovem Nietzsche, com uma adesão a Wagner, mas sem Wagner. A gente pode preencher com outros elementos musicais. Por outro lado, eu penso que os músicos que mais tiveram aproximação com Nietzsche não são os músicos, digamos assim, os músicos subversivos desde o século XX. Né? São Mahler, são Richard Strauss, não são os músicos como, sei lá, Stravinsky, o próprio Debussy, não pensam uma estética nietzschiana para, digamos assim, subverter a música, como outros elementos artísticos, como no teatro, na pintura, vão pensar a obra de Nietzsche como um elemento de subversão mesmo. Então, eu acho que tem uma contribuição teórica, assim, dá para a gente pensar nas críticas de Nietzsche como, olha, Nietzsche, quando ele pensa a música grega, ele está pensando em outras formas de fazer música que ele vai encontrar em Wagner, vai romper com Wagner, e depois me parece que ele não consegue pensar além da própria tradição. Eu acho que é por aí. Márcio, nós temos uma pergunta no Facebook que eu leio para você, é do Alexander. Eu tenho uma questão: se há alguma passagem textual em que Nietzsche defende explicitamente a superação do sistema tonal, e em que medida isto pode ser incoerente com a defesa de Rossini em Gaia e Ciência e Bizet no caso Wagner? É um pouco isso que eu acabei de dizer. Quer dizer, ele não cita explicitamente, embora em O Nascimento da Tragédia, quando ele vai analisar os acordes iniciais de Tristão, que ele vê ali uma retomada da música grega, ele diz justamente que aquilo ali é um rompimento com a ópera moderna e com a forma rígida de ser, digamos assim, das regras da harmonia. Isso não está claro. Nietzsche nunca é muito claro. Assim, Nietzsche nunca lida musicologicamente, digamos assim, com as regras da harmonia e etc. Né? Mas nesse parágrafo aí dá para a gente pensar que ele está falando justamente a rigidez das regras da harmonia moderna. Né? Ele cita lá, quando ele cita
Palestrina, depois talvez no parágrafo 24 ou 22. Né? Então, ali dá para pensar que Nietzsche está falando, olha, a rigidez da música moderna, ela precisa ser abandonada, né? Ou ela precisa ser superada, que é o que Nietzsche vai... E é por isso que ele se encanta com Wagner, pelo menos. Né? Eu acho que Nietzsche tem esse desejo sincero e intuitivo, né, de que a música grega ela é uma música que pode enriquecer as nossas experiências musicais, né, de que as formas gregas poderiam ser retomadas. Ele vai pensar em Wagner justamente porque Wagner está, de algum modo rompendo, mas ele não vai dizer que isso não é música grega, ele está certo em relação a isso. Né? A minha questão de fundo é que o que Nietzsche está pensando, pelo menos o que ele está pensando em termos teóricos, eu acho que Nietzsche não gostaria de grande parte, pelo menos, né, justamente como você cita Rossini e Bizet, eu tenho a impressão de que Nietzsche não gostaria, em grande parte, das experiências musicais do início do século XX. Né? Talvez de Stravinsky, mas assim, eu tenho a impressão de que ele não gostaria. Né? No fundo, Nietzsche vai gostar sempre de Bizet, de Rossini, de Schumann, ou seja, que são os compositores da tradição. Mas eu acho que do ponto de vista teórico, né, a questão está posta lá. Eu acho que eu estou mais interessado dessa perspectiva. E aí eu acho, né, que são pontos ambíguos em Nietzsche. Não tem um problema de lidar com eles, mas assim, eu acho que tem uma ambiguidade, né? Uma ambiguidade se a gente pensa, né, eu prefiro pensar a música em Nietzsche a partir do jovem Nietzsche. Eu dou sempre razão para o jovem Nietzsche. Né? Então, tem uma ambiguidade se a gente pensa no que Nietzsche diz no início e no que ele vai dizer depois. Se a gente considera simplesmente que Nietzsche rompe com Wagner, vai criticar Wagner e depois ele se concilia com a tradição e vai dizer que Bizet é o que ele sempre quis, Rossini, aí eu acho que não teria problema nenhum, ele fica coerente. Né? Mas eu acho que não. Né? Eu acho que, como eu prefiro ver eu acho que tem mais, eu acho o jovem Nietzsche mais interessante da perspectiva musical, né? Mesmo que a gente tire Wagner dali, eu acho que dá para a gente pensar muitas outras questões. É isso aí, vou tentar ser mais lacônico, porque senão... Não, só não quero te sobrecarregar muito, Márcio, mas em relação ao Tem a tempo, pergunta do Arno. Tinha uma tá perguntando antes tranquilo. a cartossonografia. Essa antes já foi. Então, ainda nesse registro de teoria da música, eu acho, né, seria possível retomar o conceito, categoria de cartossonografia? Quais os elementos fundamentais para essa caracterização de uma sonografia? O regional, o temporal, cultural, etc. Eu acho que todos eles poderiam ser. Né? Eu acho que pensar uma... Eu acho que era um pouco isso que Nietzsche queria também, e Wagner, enfim, mas é um apelo do século XIX, ou seja, a tradição do tonalismo, que foi uma tradição extremamente racional, uma construção racional da música e que dominou a música, ela chegou no esgotamento. E uma forma de pensar para além desse esgotamento eu acho que é justamente pensar as múltiplas perspectivas das músicas regionais, né, das músicas étnicas, que é o que Debussy vai fazer. Olha, Debussy ele se incomoda de que não se possa usar determinados acordes, por exemplo, pela lei, né, da tônica, da dominante, da subdominante. Ele estava, por que eu não posso usar determinados acordes? Por que eu não posso usar determinados andamentos? E ele vai, em grande medida, achar a possibilidade disso justamente tendo experiência musicais de outros povos. Quer dizer, ele, como um europeu formado em conservador, ele vai ampliar a sua música, e não só a música, como os fundamentos musicais, partindo de uma ampliação dessas experiências sonoras com outros povos. Então, só para resumir aqui, eu me lembro, por exemplo, do caso de Mussorgsky, né, que também é apontado como um compositor importante, né, para Debussy quando ele vai à Rússia. Você pega a música de Mussorgsky, que hoje é considerada uma música extremamente rica e que não atende aos critérios das regras da harmonia, ela é uma música que precisou ser retrabalhada por Kosakovsky, que é um grande orquestrador russo. Então, o cara, no século XIX, Korsakov ouve Mussorgsky e acha que aquilo tem um monte de coisa errada, porque ele está infringindo as regras da harmonia, etc, etc. Visto hoje, a gente percebe que não é assim, né? Que a música de Mussorgsky é uma música extremamente rica, e aquilo que ele faz
que não está de acordo com as regras da harmonia, aquilo ali é muito mais enriquecedor do que, digamos, um problema de teoria musical ou de formação musical dele. Então, eu acho que, sob certos aspectos, a rigidez da escala tonal, e acho que é isso que Nietzsche fala no Nascimento da Tragédia, ela limita as nossas experiências de audição, que a gente pode ampliar de várias formas, cultural, né, temporal e assim por diante. Nós temos uma pergunta do Arno. Muito obrigado pela magnífica conferência. Em relação à pergunta do Cristiano de Aguiar, eu gostaria de perguntar se em Schoenberg se poderia produzir uma coincidência entre Wagner, Nietzsche e Debussy. Puxa, essa é uma pergunta bastante difícil. Mas, assim, pelo caminho que eu tomo, professor Arno, eu acho o seguinte, ó, eu acho que a escala tonal, né, quer dizer, as regras, né, do tonalismo, ela foi muito bem acomodada pela tradição alemã, quer dizer, com Bach, com a escola vienense, Mozart, Haydn, depois com, pelo menos, Beethoven, Brahms e Wagner. Então, a gente tem essa tradição que vai ser, né, com a sonata forma, com o cravo bem temperado, a arte da fuga, as sinfonias de Beethoven. Então, eu acho que o declínio quer dizer, uma espécie de declínio do tonalismo que começa com Wagner, eu acho que a partir disso há formas de reconstrução. Eu acho que o Schoenberg, né, justamente por ser um alemão que preza tanto pela forma, ele vai tentar reconstruir uma nova linguagem musical. Que eu acho que o Debussy, por exemplo, não está preocupado de uma perspectiva teórica com isso, né? Ou Stravinsky também não está preocupado com isso. E eu acho que é isso, por exemplo, que vai fazer com que Stravinsky, no final, volte para as formas clássicas, justamente porque as formas clássicas te dão um chão que, com o sistema, com o abandono do tonalismo, muitos compositores perdem. Então, eu acho que a tradição alemã com Schoenberg, né, com a segunda, vamos chamar a segunda escola de Viena, com Schoenberg, com Weber, com Alban Berg, eu acho que eles tentariam por um caminho de reconstrução, digamos, de uma racionalidade na música que parece que nas outras partes do mundo não há essa preocupação. Mas eu acho que é justamente porque a música alemã é onde, digamos assim, o tonalismo ele mais se consolidou, né? E fez com que a Alemanha dominasse absolutamente, sei lá, a música por pelo menos 200 anos. Então, eu acho que eu veria em Schoenberg uma resposta diferente, um outro caminho. Eu acho que Nietzsche e Debussy falaria, não, vamos levar Wagner às últimas consequências e implodir, né? Vamos abrir a sonoridade, enquanto Schoenberg talvez tentasse reconstruir de uma outra maneira, digamos assim, regras para a música, regras harmônicas e assim por diante. Mas isso é uma resposta bastante incipiente. Arno, si quieres añadir algo, puede hablar directamente. No, sí, pues solamente muchas gracias. Y yo formulé esta pregunta un poco porque los Chorlieder, es decir, pienso mucho en la muerte de Isolda en Wagner y pienso en Peleas y Melisande. Era un poco esta línea de música y claro, ahí Nietzsche con Schönberg es un poco más difícil, pero bueno, sería interesante para el futuro. Gracias. Obrigado pela pergunta. Márcio, se você ainda tiver fôlego, tem uma última questão, que é da Vânia. Gostaria de agradecer a exposição do professor e perguntar se na crítica da cultura tributária ao socratismo e na abordagem de Nietzsche da música como ponto de vista privilegiado para interpretar a moral e os costumes, haveria uma relação com elo entre música e ética em Platão. É uma citação. Nunca se abalam os gêneros musicais sem se abalar as mais altas leis da cidade, como Damon afirma. Oi, Vânia, obrigado pela pergunta. Olha, em termos textuais e explícitos, assim, eu desconheço algo de Nietzsche que discuta essa questão musical em Platão, né? Pelo menos nesse contexto que a gente está discutindo aqui. Mas eu acho, né, se a gente pega pelo menos o contexto da República, de qual música pode ser
permitida na educação dos jovens e quais deveria ser proibida, eu acho que Nietzsche permaneceria aí um antiplatônico também, né? Porque seria justamente Platão tenderia a banir justamente as músicas, digamos assim, que mexe com o lado mais subjetivo, mais emocional, porque é um âmbito que você está fora de sua racionalidade, né? Em suma, a música que a gente chamaria mais de dionisíaca, né? E acho que na República ele diz isso expressamente. Por isso que ele tinha um certo encantamento pela música dórica, que Nietzsche vai chamar uma arquitetura em sons, ou pelas marchas militares e assim por diante. Eu acho que Nietzsche permaneceria um Platão, um antiplatônico nesse caso. Eu acho que não pensaria na música como uma educação para a racionalidade, como é para Platão. Eu acho que nesse aspecto, inclusive tem um famoso fragmento de o Gaia Ciência que ele diz isso, né? Uma música pensada meramente em termos racionais, que fosse só para contar, etc, etc, que graça haveria uma música dessa? Mas, de forma geral, eu penso que sim. Eu acho que há uma ligação ética, cultural e social da música em Nietzsche que seria antiplatônica em essência, ou antissocrática também. Se a gente pensa o papel, como você escreveu aí, né, da relação entre música e ética em Platão. Nunca se abalam gêneros musicais sem se abalar as mais altas leis da cidade. Bom, Márcio, eu reitero, então, meus agradecimentos a você